bem, pessoal? Tudo bem? E aí, galera, vamos então agora resolver essa questão 2, que é da P2 de 2018, de CF1 do CEDERJ. Bom, problema de plano inclinado. Um bloco de massa 4 kg está sobre uma superfície plana, inclinada, que forma o ângulo θ de 35 graus com a horizontal. O bloco sobe essa superfície com aceleração A igual a I, puxado por uma corda que é paralela a esta superfície. Olha a figura 2 aqui, ó. O módulo da força exercida pela corda é igual a 35 newtons. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície plana inclinada é 0,3. Faça o problema no referencial da Terra, considerado inercial. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Utilize o sistema de eixos representados na figura 2, onde I e J são respectivamente os unitários na direção de X, paralela à superfície inclinada, e de Y, perpendicular à superfície inclinada. Então, vamos lá. Letra A. Considere como objeto de estudo o bloco. Desenhe este bloco separado do exterior e coloque todas as forças que atuam sobre ele. Desenhe também as forças de reação, escrevendo onde elas estão aplicadas. Então, vamos lá. Esse bloco tem uma inclinação aqui de 35 graus. Vamos escrever aqui, ó. Esse ângulo tem 35 graus. Então, ele pede para a gente desenhar o bloco separado do exterior. Então, o bloco está com uma inclinação aqui assim, ó, de 35 graus. Tá aqui o bloco. E pede para a gente colocar as forças que atuam sobre ele. Bom, a primeira força que atua sobre ele é a força peso. Vamos colocar ela aqui, ó. Centro. A força peso é a atração da Terra no bloco, né? Então, ela aponta para quem está fazendo a ação, que é a Terra. Esse aqui é a força peso. Além da força peso, ela está em contato com a superfície. Então, existe aqui uma força de contato que é a normal. E ela é perpendicular à superfície de contato. Então, aqui nós temos a força normal. Esse bloco está sendo puxado, né? Ele está subindo, ó. O bloco sobe. Ó, o bloco sobe essa superfície. Então, tem alguém puxando ele para cima aqui, que é a corda. Mas a corda faz uma força no bloco. Qual é a força que a corda faz no bloco? A gente chama essa força de tração. Força de tração é a força aplicada pela corda no bloco, puxando na direção do I. E tem mais alguma força? Tem, ó, tem atrito. O atrito cinético é o atrito do movimento. O atrito estático é aquele que acontece quando o objeto está parado. Aqui ele está em movimento, então é cinético. Beleza. Como o bloco está no movimento de subida, o atrito é contrário ao movimento. Então, o atrito aponta para baixo aqui, ó, na direção do plano. E aqui eu vou chamar de força de atrito. Então, aqui nós temos a tração, peso, normal e atrito.
Não existe mais forças aplicadas no bloco porque ele desprezou a resistência do ar. Se houvesse resistência do ar, haveria uma outra força contrária ao movimento, né, apontando para trás aqui, seria a dificuldade que o bloco estaria para vencer a resistência do ar. Força, no mesmo sentido do atrito do solo. Mas não tem, então são só essas forças aí. Então, ó, desenhe este bloco separado do exterior e coloque todas as forças que atuam sobre ele. Está feito. Desenhe também as forças de reação, descrevendo onde elas estão aplicadas. Então, são quatro forças de reação. Primeiro, vamos pensar aqui no peso. O peso é devido à atração da Terra no bloco. Então, olha, a reação da força está em quem faz a ação. A Terra, aqui é o planeta Terra, é que está puxando o bloco para ele. Então, a reação está no planeta. A gente representa aqui no centro, em sentido contrário. Então, aqui você tem a lei de Newton, né? Ação e reação, uma reação igual e contrária. Então, aqui nós temos menos P, apontado para cima. Agora, a normal. A normal, ela é uma força que aparece do plano inclinado empurrando o bloco. Então, essa reação está em quem faz a ação. Quem está empurrando o bloco é o plano. Então, a reação está no plano. Então, vamos desenhar aqui um plano inclinado. Aqui assim está o plano inclinado. Esse aqui ficou muito inclinado. Vou tirar um pouco. Opa. Plano inclinado. 35 graus. Então, a normal, na mesma direção, mas sentido contrário. Ó. Ela vem para cá. Essa é menos a normal. Ela é oposta, né? Sentido contrário. E aqui é o plano inclinado. Plano inclinado. A outra reação, né, que você tem aqui são as reações. Vou escrever aqui em cima. Reações. Outra reação vai ser da força de atrito, né? A força de atrito é a força que o plano inclinado faz no bloco. Então, quem está fazendo a ação recebe a reação. A reação vai ser no plano inclinado. No mesmo plano inclinado, eu posso representar a força de atrito. Ó. A reação da força de atrito. Né? Então, ela é oposta, na mesma direção. Ó, posso botar ela aqui. Ó. Força de atrito. Está aqui a reação da força de atrito no plano inclinado. E está faltando quem? Está faltando a reação da tração. Quem está puxando o bloco é a corda. Então, a reação fica em quem faz a ação. A ação é feita pela corda, então a reação está na corda. Então, aqui a gente vai desenhar uma corda. Desenhar aqui a corda. A reação está na corda. Tá puxando aqui, ó. Então, como ela puxa, a reação é contrária. Ela vem no sentido contrário aqui, ó. Menos T. Todas essas inclinações aqui têm 35 graus, que é a inclinação do plano. Então, as reações estão aqui, ó. 4 ações, 4 reações. Bom, essa é a letra A. Vamos agora para a letra B. A letra B pede para a gente escrever a segunda lei de Newton
na notação vetorial e dá um exemplo. C mais D igual a E, vetores. Vetor C mais vetor D é igual a vetor E. E na notação de componentes, Cx mais Dx igual a EX. Aqui os componentes na direção x. E o y, Cy mais Dy mais EY na direção y. Ó, cuidado aqui para não confundir as componentes de uma força, que são números, com vetores projetados. Então, vamos fazer o seguinte. Analisando aqui anteriormente, ó, onde está o eixo x e onde está o eixo y. Ele falou aqui que x e y, x é na direção y e y é na direção j. Então, eu vou traçar aqui os eixos. Ó. Aqui nós vamos ter o eixo y, que acompanha a direção, a orientação do j. E aqui nós vamos ter o eixo x. Então, aqui temos o x e o y. A lei de Newton diz o seguinte: o somatório das forças tem que ser igual ao produto da massa pela aceleração. E nós temos 4 forças aqui. Então, vetorialmente, né, como ele quer, na notação vetorial, ó, notação vetorial, vai ser o quê? Vai ser todas as forças que a gente viu ali, ó, peso, normal, tração e força de atrito. O somatório dessas forças vetoriais é igual ao produto da massa, que é um escalar, pela aceleração, que é um vetor. Então, esse resultado aqui é um vetor. Soma de vetores tem que dar vetor. Ok? Então, a notação vetorial. Agora nós vamos falar em componentes. A notação vetorial, agora a notação em componentes. Notação em componentes. Olha que legal. Quais são as componentes? Os componentes x e y. Então, é só colocar aqui, ó, notação na direção x ficaria px mais nx mais tx mais fatx igual a m vezes ax. Essa é a notação de componentes. Temos também a notação de componentes no eixo y. Então, py mais ny mais ty mais fat y é igual a m a y. Beleza. Então, aqui nós temos as notações vetorial e as notações em componentes. Ok? Vamos ver agora como calcular as componentes x e y de todas as forças que atuam no bloco. Bom, vamos voltar aí para a gente ver a componente peso. Peso está aqui, ó. Onde estarão as componentes da força peso? As componentes da força peso, elas vão ficar projetadas nos eixos y. Vou fazer aqui com uma reta aqui, ó. Vamos fazer isso. Vou desenhar aqui, ó. Aqui você tem o eixo y. Aqui é o eixo y. E aqui o eixo x. Beleza?
mesa o eixo X. Perceba que este ângulo aqui, ó, pode ser demonstrado, né, por semelhança de triângulos. Esse ângulo, que é o 35 graus, o ângulo de inclinação da rampa, ele aparece aqui, ó, nessa mesma posição. Esse ângulo de 35 graus, ele aparece aqui. Então, esse ângulo é 35 graus. Beleza. A componente X é a projeção do peso no eixo X. Então, vamos desenhar essa projeção aqui, ó. Vamos desenhar a projeção. Ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, para cá, assim, ó, nós temos aqui a componente PX. E na horizontal, que seria aqui, e eu já posso deslocar ela para cá, ó, nós vamos ter a componente PY. PY. Esse desenho aqui, ó. Vou fazer uma ampliação desse desenho para ficar um pouco mais claro. Ó. Então, aqui a gente vai ter o eixo Y, aqui o eixo X, para cá nós vamos ter o peso, aí eu vou dar uma ampliada aqui no peso. A componente, aqui nós temos o 35 graus, essa componente aqui é o PY, que a gente pode representar aqui, ó. São vetores paralelos, né? Então, é o mesmo vetor, tem módulo, direções e sentidos iguais, é o mesmo vetor. Então, aqui é o PY. E aqui, ó, nós temos o PX. Bom, temos aqui um triângulo retângulo. Ó. Se você analisar essa figura aqui, ó, vou botar ela aqui, ó. É um triângulo retângulo, ó. Esse triângulo azul aqui, tá vendo? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Este ângulo que aqui está, ó, ele é alterno interno com esse, já que essas linhas são paralelas, né? Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Aqui é 35 graus. E aqui o triângulo é retângulo. Para calcular o PX, que é essa medida aqui, ó, nós temos que utilizar o seno de 35. Por quê? É o cateto oposto ao ângulo de 35 do triângulo azul aqui. Então, quem é PX? PX vai ser o valor de P, aqui é um vetor P, né? P, no módulo, vezes quem? Vezes o seno de 35. Componente PX. Observe que o PX está contrário à orientação do I, que é o unitário que dá a direção positiva para cima. O PX está para baixo. Então, essa componente PX é menos P seno de 35. O PY, quem é PY? PY é esse lado aqui do cateto, do triângulo, que é um cateto adjacente. Então, é o cosseno. P vezes cosseno de 35. Esse valor aqui também é negativo, porque o PY ele está apontado na direção contrária do J. Então, P
vezes cosseno de 35. Beleza. Nós temos o valor da gravidade, né? Que é 10. Segundo aqui, ó, vamos ver, ó, a gravidade é 10. Vamos dar uma reforçada aqui nela. A gravidade é 10. Então vamos substituir aqui, ó, porque peso é massa vezes gravidade. Então o Px, que está, será menos massa vezes gravidade vezes o seno de 35. Aqui também menos massa vezes gravidade vezes o cosseno de 35. Vamos fazer essa conta aqui para achar o Px. Ó. A massa. Quanto que é a massa? A massa, ele deu aqui, ó, 4 kg. Então, a massa é 4 kg. Voltando ali, vai ficar 4 vezes 10 vezes o seno de 35. Aí nós temos que usar a calculadora, né, para calcular o seno de 35. Eu vou pegar aqui minha calculadora e vou calcular o seno de 35. Poderia usar aqui a calculadora do computador, mas eu vou usar aqui a calculadora que está na minha mão. Não. Então, vamos lá. Seno de 35 deu 0,5735. 0,5735. Vamos aproximar para 4. Então, fazendo essa continha aqui, ó, nós vamos ter a componente Px negativa. Vamos lá. Vezes 4 vezes 10. Vai dar 22,94. 22,94 peso, unidade em newtons. Então, aqui está a primeira componente, Px. Vamos ver agora o Py. Py vai ser menos 4 vezes 10 vezes o cosseno de 35. Então, fazendo uso da calculadora, vamos fazer aqui o cosseno de 35. Cosseno de 35 deu 0,819. 0,819. Fazendo o produto, vai dar, vamos ver aqui, ó, vezes 10 vezes 4. Deu 32,766, 32,77 newtons, aproximadamente. Então, aqui nós temos as componentes X e Y da força peso. Está faltando o quê? Está faltando as componentes das outras forças. Ó. A força normal, olha o que acontece com ela aqui. Ó. Ela está na direção Y, né? E a gente tem aqui, ó, essa expressão, ó, da normal, que eu posso utilizar ela aqui. Ó. A normal, a componente x dela é 0. Então, aqui, ó, essa componente x da normal é 0. Vamos observar aqui o anterior. Ó. A normal, ela está totalmente projetada no eixo y. A componente y é o próprio valor da normal. A componente x dela não existe aqui, ela não está projetada. Quer dizer, é 0, né? A componente x da normal é 0.
Então, já cortei aqui, ó. E 0. Px tem valor. Tx, vamos ver o Tx. Tx, olha, o T está totalmente apoiado no eixo X. Não existe a componente desenhada aqui, né, no eixo Y. Então, a componente Y do T é 0. Então, voltando aqui, ó, Ty é 0. Vamos voltar aqui para confirmar, ó. Tx já vimos, N já vimos e T nós já vimos. A componente força de atrito, ó, X, ela é contrária, aponta para trás, ó, e ela está apenas apoiada no eixo X. Então, a projeção do FAT acontece só no X. No Y, ela é 0. FAT Y é 0. Onde é que está o FAT Y? FAT Y é 0. Px e Py estão aqui. Tx a gente vai calcular. Ny a gente vai calcular. O FAT y é 0. O FAT x a gente vai calcular. Outra observação aqui, ó. O bloco ele desloca na direção y. Ele não se desloca na direção j. Então, se ele não se desloca na direção j, não tem aceleração em j. Então, a componente y da aceleração é 0. Então, aqui, ó, esse valor, já que o AY é 0, é 0. Então, gente, utilizando essa expressão aqui de baixo, a gente pode calcular a componente y do n, porque eu já sei aqui que o nx é 0. Então, da componente n, o nx é 0. E o ny a gente vai tirar daqui. Quem é py? Py está aqui, ó. Vou pegar essa expressão aqui, ó. Py mais ny igual a 0. Py é menos 32,77. E o ny, passando para o outro lado da equação, vai ficar assim, ó. Ny é igual a 32,97. Observa que o ny ele está apoiado aonde? Ele está apontado, ó, anteriormente aqui. O ny aponta para cima. Ele tem que ter um valor positivo. Tem que ter um valor positivo. Ele aponta para cima. Então, é 32,77 newtons. Pronto, temos o ny. Então, do n está aqui, ó, nx, tem até um conjunto, né, nx0. E aqui ny é 32,77 newtons. A força de atrito y já sabemos que é 0. E temos aqui a força de atrito x na direção x. O que é a força de atrito na direção x? A força de atrito na direção x é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E a normal aqui é a normal em y. Vou botar aqui. Então, a força de atrito em x, FAT x, vai ser o μ, que ele deu, né? Quanto que é o μ? Vamos voltar lá. O μ é 0,3, que é o coeficiente de atrito cinético. E a força de atrito aponta para o lado negativo, ó. Aponta para o lado negativo. Então, isso aqui vai dar, ó, menos 0,3 vezes a normal, que é 32,77. Então, o FAT x é igual a menos... vamos fazer essa continha aqui na calculadora. 32,77. 32,77 vezes 0,3. Deu 9,83.
Então, a normal, a matrix aqui é de 9,83. Vou apagar aqui, ó, 83 newtons. E o x, a gente já viu aqui, é 0. Então, o Fat y é igual a 0. E está faltando quem? Está faltando o t, o valor da tração. Cadê a tração? Vamos voltar lá. Ó. Tração está na horizontal, o ty é 0, tx vai ser, ó, resultante aqui na direção x. Então vamos voltar lá na direção x. Ó, opa, voltou. Na direção x a gente tem essa expressão aqui, ó, px igual a nx, que é 0, tx, que é o que a gente quer saber, Fx a gente tem ali, tem a massa vezes a aceleração. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui da aceleração anterior. Sobe com aceleração aí, puxado por uma corda, paralela a essa superfície, ver a figura, tal. Olha, ele dá a força F. Faltou a força F. Olha, nós temos mais uma força aqui, ó. A força F, que está puxando ele aqui, ó. A força exercida pela corda é igual a 35 newtons. O módulo da força exercida pela corda. A força exercida pela corda é a tração. Então, olha bem, o T que a gente tem aqui, ó, a gente tem que calcular, o Tx é 35 newtons. Olha que interessante. E o Ty vai ser 0. Então, a componente T, vamos botar aqui, ó, nesse cantinho aqui em cima, ó, Tx é igual a 35 newtons, que é a força que está puxando, né? É igual a 35 newtons. E o Ty é 0. Ty é igual a 0. Não existe componente ali, ó. Então, você tem totalmente apoiado sobre o eixo X, ó, o T, que é a força que está puxando aqui, né? Muito bem. A corda está ali. Tá, beleza. Vamos então agora passar para o próximo item, né? Porque todas as componentes estão aí, ó. Vamos recapitular aqui, ó. Px está aqui. Px está aqui. Py está aqui. São as componentes da força P. Vamos ver agora as componentes da força N. Força N estão aqui, ó. Nx e Ny. Beleza? Tudo ok. Agora a força de atrito. Está aqui, ó, o Fat X e o Fat Y. Os componentes. Tá? Componentes são números. Está aqui. E a T. A T era mais fácil, né? Comecei pela mais difícil, cheguei na última mais fácil. Então, todas as componentes estão aqui. 1, 2, 3, 4. Das 4 forças envolvidas aqui no bloco. Agora, nós vamos para o próximo item. O próximo item é expresse todas essas forças em termos dos unitários e J. Então, aqui é só mesmo fazer um resumo, né? A força P vai ser quem? Vai ser toda a força, né? É o Px no unitário I mais o Py vezes o unitário J.
Então, a força P vai ser Px 22,94 menos 22,94 e Py menos 32,77 menos 32,77 J. Isto aqui em newtons. Beleza. Força P já foi. Vamos ver agora a força M. O que será a força M? Será o NXI mais o NYJ. Opa! N é igual. NX 0. NY 32,77. Então aqui vai ficar NX 0 e mais 32,77 J. Ó, esse zero aqui a gente pode deixar ou tirar. Eu vou deixar newtons. Então aqui nós temos os unitários. Beleza. Agora a força T, que eu chamei de tração, né? Vai ser o TXI mais o TYJ. Opa, isso aqui vai dar TX. Vamos voltar lá para ver. 35 positivo e o TY 0. Então vai ficar 35i mais 0J newtons. E a última, a força de atrito. Força de atrito vai ser quem? Vai ser o FAT XI mais o FAT YJ. Isto aqui vai dar... A minha seta nunca sai direito. Vai ser FAT igual. FAT X, vamos lá. FAT X menos 9,83. E o Y é 0. Então, 9,83 negativo I mais 0J. Aqui estão as componentes colocadas nos vetores, né? Então aparece o vetor. Vetor P, N, T e FAT. Notações vetoriais. A última pergunta, né? Determine a aceleração A com que o bloco sobe o plano inclinado, expressando-a em termos dos unitários I e J. A gente já viu que o AY é 0. Não tem a componente AY. Vamos ver então o AX. Nosso problema aqui é descobrir quanto que vale o AX. Aí a gente volta aqui, ó, e pega essa fórmula aqui, ó, essa expressão da componente X. Px mais Tx mais FATx é igual a MAX. Esse M pode passar aqui para baixo, dividindo, ó, e aí a gente vai ficar assim, ó, AX é igual a Px mais Tx mais FATx, isto tudo dividido pela massa. Então, vamos lá, ó. Quem é o AX? Px, ó, Px está aqui, ó, menos 22,94 menos 22,94 mais Tx mais 35
mais FAT(x) menos 9,83, isso tudo dividido pela massa, que é 4. Vamos fazer a conta, né? E ver quanto vai dar o AX. Tem que dar um valor positivo, porque o bloco está subindo, né? Então, vamos lá. Ó. Vou pegar a calculadora manual. Aqui, vamos fazer 35 menos 22,94 menos 9,83 deu 2,23. 2,23 divididos por 4. Divididos por 4. Ó, isso aqui vai dar uma componente AX de 0,557. Eu vou aproximar aqui para 5,6 metros por segundo ao quadrado. Então, expressando a aceleração, vai ser o AXI mais o AYJ. Como o AX é 0,56i e o J é 0. 0J. Então, aqui nós temos metros por segundo ao quadrado. Então, aqui está a aceleração expressa em termos dos unitários I e J. Opa, vou voltar aqui. É aqui. Pronto, está aí 0,56. Módulo da aceleração, 0,56 metros por segundo ao quadrado. Valores aproximados. Ok? Vamos recapitular aqui tudo de novo. Ó, anterior. Então, aqui está a letra A, ação e reação, as componentes e a notação vetorial da segunda lei de Newton, as componentes Px, Py, Nx, Ny, FATx, FATy, Tx e Ty. E os vetores expressos na anotação IJ, componentes, vetores unitários IJ, termos unitários IJ, e a aceleração. Calculamos o módulo do AX e verificamos aqui através da notação vetorial da aceleração, que é o que ele está pedindo. Determine a aceleração A, expressando em termos dos vetores unitários I e J. Ok. Valeu, galera. Espero ter ajudado. Compartilha aí, dá um joinha e segue a gente aí. Coloquem nos comentários alguma questão que vocês queiram que eu faça aqui para vocês. Espero ter ajudado. Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.